Torcedor vascaíno, vambora para mais um vídeo, mais um Acorda Vascão aqui no nosso canal do Gigante Vasco. E olha, vascaíno, como é bom, como é um grande alívio para o torcedor um dia após uma vitória do Vasco. Ontem, o Vasco venceu o Vitória em São Januário pelo placar de 2-1, com uma boa atuação de Payet, uma boa atuação de Verratti, uma boa atuação de atletas que nem vinham sendo utilizados sob o comando do técnico argentino Ramon Dias, como o João Vitor, como o atacante Adson, que entrou muito bem no segundo tempo. E o jogo de ontem deixou ao torcedor vascaíno, mesmo diante tantas limitações hoje dentro desse elenco, uma esperança. Esperança de que talvez, com um time organizado, com um bom técnico na beirada de campo, a gente não sofra tanto quanto no ano passado. E um bom técnico estará chegando. O técnico português Álvaro Pacheco é aguardado nesses próximos dias no Rio de Janeiro para assinar o seu contrato de 1 ano com o Cruz Maltino. A gente, é claro, vai falar sobre isso aqui neste Acorda Vascão. Porém, torcedor vascaíno, vamos subir um pouquinho o tom. Vamos tirar um pouquinho desse tom de felicidade, de alegria, de leveza no ar, para pesar de fato o clima. Porque é necessário pesar o clima para essa vergonha que hoje é o futebol brasileiro. E posso te falar, a vergonha já passou de ser apenas vergonha há muito tempo. Porque isso para mim não vejo como algo normal. Para mim isso é crime. É crime. Para mim isso é mandado, como se diz. Porque não é normal, vascaíno. Não é normal o Vasco ser prejudicado na primeira rodada contra o Grêmio. Não é normal o Vasco ser prejudicado na segunda rodada contra o Red Bull Bragantino. Não é normal o Vasco ser prejudicado na terceira rodada contra o Fluminense. E não é normal o Vasco voltar a ser prejudicado agora contra a equipe do Vitória, perdão. 6 jogos no Brasileirão. Em 4, houve pênaltis claros não marcados. Eu quero te perguntar, você sinceramente acha isso normal? Meu amigo, me desculpe. Se você acha, você, mesmo com essa cruz de malta no peito, está errado. Porque a gente sabe mais do que nunca o quanto a gente sofre com relação à arbitragem. E se o Vasco, como Lúcio Barbosa sendo o CEO, não tomar nenhuma postura diferente, vão pisar na nossa cabeça toda temporada. E a gente vai falar sobre isso, porque foi divulgado o áudio do VAR. É uma vergonha o VAR, sendo um aparelho de tecnologia para evitar erros no Campeonato Brasileiro, ter uma interpretação tão patética do lance ontem em São Januário. A gente vai falar sobre isso. Antes, porém, aqui de começar o vídeo, agora vamos diminuir um pouquinho o clima, como a gente sempre faz no canal. Faço questão, é claro, né, de dar as boas-vindas a todos vocês que estão chegando aqui pela primeira vez. Para quem ainda não me conhece, muito prazer, eu sou o Lucas. Você está no canal do Gigante Vasco. Esse daqui é o canal do torcedor vascaíno. Quero te avisar também, estamos aqui todos os dias, 3 vezes ao dia. A gente tem esse que é o Acorda Vascão, que sai sempre às 7 horas da manhã. Tá aqui, ó, Acorda Vascão. Quando você ver esse vídeo Acorda Vascão, é o que saiu às 7. Temos o Fala Gigante, vai aparecer sempre aqui do lado também, Fala Gigante. É o vídeo da parte da tarde, o Boa Noite Gigante, que é o vídeo da parte da noite. Acorda Vascão sempre às 7 horas da manhã, Fala Gigante por volta das 2h30, 3 horas da tarde, e o Boa Noite Gigante por volta de 8 horas da noite. Os 3 vídeos do nosso canal, muito conteúdo. Então é claro, desde já, se inscreva. Sei que já curtiu esse início de vídeo, já gostou, se inscreva no nosso canal. Nosso canal está passando por um momento muito legal agora. Muitas pessoas chegando, novas aqui no nosso canal. A gente em 2 dias já ganhou mais de 400 inscritos. Muito legal a gente ver o apoio que vocês estão dando. E é claro, né? Você que está aí do outro lado e ainda não é inscrito, se inscreva. Vamos junto. Sua inscrição é essencial e vamos em busca dos 130 mil, hein? Faltam menos de 2 mil pessoas para que isso aconteça. Então me ajude a chegar nessa marca. Além disso também, não esqueça, deixe seu like, ou seja, curta o nosso conteúdo, compartilhe o nosso canal, mande esse link aí para todos os seus amigos, se torne um membro do canal Gigante, porque a sua inscrição, a sua ajuda é importante demais para o nosso crescimento. Show de bola? Vambora, Vascão? Bora falar de Vasco da Gama? A começar aqui primeiramente, né, este Acorda Vascão com vocês, falando sobre a situação já de arbitragem. Não posso começar este Acorda Vascão de hoje sem falar sobre arbitragem. Queria muito começar esse vídeo falando com vocês sobre Dimitri Payet, falando com vocês sobre Verratti, falando sobre a Vitória, o atual momento do Vasco no Campeonato Brasileiro, mas não há como. Eu não posso fazer isso, porque a arbitragem infelizmente não deixa.
A arbitragem faz com que, mesmo diante de uma vitória do Vasco, com destaque de Payet com 2 assistências, o principal assunto seja o erro visto ontem em São Januário. Um erro que já aconteceu no mesmo São Januário na primeira rodada contra o Grêmio, onde Pablo Galdamez sofre um pênalti e nada é marcado. Um erro que aconteceu na segunda rodada em Bragança Paulista, onde Cleiton sofre um pênalti dentro da área e nada é marcado. Um erro que aconteceu na terceira rodada do Campeonato Brasileiro contra o Fluminense, onde o Verratti chuta, a bola bate na mão do Manuel. Manuel dá um soco na bola e nada é marcado. E se repetiu ontem, agora pela 6ª rodada do Brasileirão, onde Pablo Galdamez, novamente, na mesma área de São Januário, é chutado dentro da área. Galdamez foi chutado dentro da área. Sofreu um chute. Ele tira a bola de cabeça em uma disputa, chega primeiro, ganha do zagueiro e é chutado. E assim, é 2 em 1. É 2 em 1. A arbitragem do futebol brasileiro ontem teve a possibilidade de marcar 2 pênaltis em um lance só. Podia escolher. Ou marcava um pênalti acima do chute que Pablo Galdamez sofreu, ou marcava o pênalti pela bola que bateu na mão do zagueiro do Vitória. E nada marcou-se. Nada foi marcado. E aí a gente teve acesso ao áudio do VAR. O VAR ontem é um rapaz muito conhecido pelo torcedor vascaíno. É um tal de Rodrigo Guarizo Ferreira do Amaral. Esse é o nome da fera. Um árbitro, um VAR, que quando se trata de Vasco da Gama, meu amigo torcedor, dá calafrios. Dá calafrios. O árbitro Guarizo Ferreira do Amaral, ele esteve, por exemplo, em um jogo que ficou muito marcado pelo torcedor vascaíno, que foi um Vasco e Bahia lá no ano de 2020, no ano de rebaixamento do Vasco. Um lance assim que esse árbitro de vídeo pintou o 7 dentro do Caldeirão. E ele segue apitando os jogos do Vasco, esse que é o grande absurdo, inclusive. E não foi apenas esse jogo contra o Bahia, não. Foram vários outros. Vários outros. A gente aqui do canal já fez um vídeo, né, com uma lista de erros do senhor Guarizo Ferreira do Amaral. Ele continua sendo escalado pela CBF para árbitro de jogo. Mas, com todo respeito, pior que a CBF é o Vasco, que não se posiciona e deixa um senhor como esse ainda estar no comando do árbitro de vídeo nas nossas partidas. E aí, meu amigo, a gente fez questão aqui de trazer o áudio do VAR a vocês, pois, segundo Rodrigo Guarizo Ferreira do Amaral, no lance em que Pablo Galdamez é chutado dentro da área, de acordo com o mesmo, o zagueiro do Vitória toca e recolhe, e por isso ele não vê o lance como uma infração. É completamente surreal. Eu preciso do chute dele aí, ó. Não, ele toca e recolhe, ok? Ok, eu não vejo como infração, ok? Tá vendo, Furman? Ele cabeceia, ele tenta chutar. Tira a mão, tira a mão. Não, já passou muito. Vambora, vamos seguir. Foi totalmente acidental, tá? Foi no contexto da disputa. Tá, ok. Vai seguir. Tá todo mundo em pé, é. Então, assim, torcedor, é realmente uma grande vergonha. Vergonha porque a gente que viu o lance na transmissão, perdão, da Rede Globo, né, do Grupo Globo, foi no canal Premier que eu estava assistindo o jogo, ficou nítido com a transmissão que foi pênalti. Rodrigo Guarizo Ferreira do Amaral tinha uma imagem melhor, onde ficou ainda mais nítido que foi pênalti. O ângulo visto por ele é 1000 vezes melhor do que a gente viu na transmissão. E ele, mesmo vendo o chute no jogador, ele interpreta como não infração. E sabe qual é o grande problema? Rodrigo Guarizo Ferreira do Amaral, deixa eu chegar um pouco à frente para falar com você. Você não pode interpretar porcaria nenhuma. Porcaria nenhuma. O seu dever, senhor Rodrigo Guarizo Ferreira do Amaral, não é interpretar. É ver um lance com possibilidade de penal e chamar o árbitro de campo. Você tem que entender que você não é árbitro para interpretar um lance. Quem interpreta é o árbitro de campo. Você tem o dever de chamar em um lance duvidoso. Errou Rodrigo Guarizo Ferreira do Amaral. E errou feio, mas muito feio. Não deveria nem deixar um árbitro desse voltar a pisar em São Januário. Porque, volto a repetir, a decisão de interpretação não é do VAR, é do árbitro de campo. E ele na cabine ele diz, ele toca e recolhe. Não vejo como infração. Ele não tem que ver nada, cara. É nada. Arbitragem horrível essa do Campeonato Brasileiro. E a gente fica revoltado. E tem que se revoltar, sim. E para ficar ainda mais revoltado, PC de Oliveira, do Grupo Globo, comentarista de arbitragem do Sport TV, falou sobre o lance. E para revoltar ainda mais, a gente tem o seguinte
eu utilizo muito isso com vocês, né? A seguinte linha tênue. Meu amigo, tem vários tipos de Vasco sendo prejudicado. Tem quando nós somos prejudicados e a Globo não fala que nós somos prejudicados, mas a gente sabe que foi, que é um limite ok. Mas quando o Vasco é prejudicado e a Globo concorda com o fato, meu amigo, é que a gente foi muito prejudicado. Tá entendendo? Tem o nível de fomos prejudicados e o Grupo Globo não concordou. E tem o nível de fomos prejudicados e o Grupo Globo falou que foi de fato. E aí a gente entende que foi muito. E o PC de Oliveira falou ontem, mais uma vez. Assim como aconteceu contra o Grêmio, assim como aconteceu contra o Fluminense, agora se repete contra o Vitória. PC de Oliveira, comentarista de arbitragem, que tem histórias fatídicas de forma negativa ao Vasco da Gama, falou que o Vasco ontem novamente foi prejudicado no Brasileirão. Temos um lance aqui que eu acho que vale a nossa análise, né? Que é nesse ataque do Vasco, após a bola chutada, chamar atenção para a ação do Reinaldo na disputa com o Galdames, né? Ele vira claramente para tentar chutar a bola, o Galdames chega primeiro, cabeceia a bola, e ele tem essa ação do chute que, olha só, atinge claramente o jogador do Vasco de maneira imprudente. Esse não é um toque acidental. A bola bateu ali no ombro dele, é bem no limite. Até se a gente puder dar uma paradinha para ver o ponto de contato da bola, a gente puder voltar um pouquinho para analisar. No replay fica melhor, né? Mais próximo no replay, aí, ó. Isso, e nesse fechado. Porque teve um pedido de pênalti, mas a bola bateu no ombro dele, é bem no limite. Se a gente puder voltar um pouquinho, na hora do contato, um pouquinho antes, aí. É bem aqui no ombro dele, na parte permitida pela regra, mas a ação dele foi para chutar a bola. Aquele toque... Quase que ele faz um pênalti duplo, então. Aquele toque ali foi circunstancial, porque o Galdames cabeceou a bola no ombro dele. Mas olha a ação do chute dele, olha só, direto, direto no Galdames. O Rafael Claus, ele entende como uma jogada normal e só o áudio do VAR vai poder trazer a interpretação se a sinalização dele foi em virtude de não pênalti, pela bola... de não mão, né, pela bola ter batido no ombro, ou se ele percebeu esse contato que na cabine do VAR não pode passar despercebido. E não chutou um lugar legal de levar chute, não, né? Na Premier League teve um evento raro outro dia. O VAR chamou, né? O juiz, que corrigiu um pênalti não marcado contra o Arsenal, o chute do Rice, lembra? E foi... Isso. Algo semelhante, assim, né? Ele não está querendo chutar o adversário, mas como consequência da ação, né? Aí que entra a imprudência, né, PC? Essa é a questão da imprudência que, de acordo com a regra, é quando o jogador não tem a atenção, não tem o cuidado, não tem a precaução ao disputar a bola, porque a ação dele foi claramente para chutar, ele foi surpreendido com a chegada do Galdames, até tentou recolher a perna, mas ele só recolheu depois do impacto. E um impacto forte ali no Galdames. Pênalti, claro, que no campo de jogo, pelo posicionamento do Klaus, talvez encoberto, não tenha percebido esse contato, mas o VAR, com base nessa imagem, teria que ter recomendado a revisão. Para cartão não, né? Torcedor vascaíno. É uma loucura e assim, é chato, porque a gente vê que o Vasco não vai fazer nada. O senhor Lúcio Barbosa vai ficar quietinho, como sempre fica, e nada vai ser falado. E para fechar aqui o vídeo, pelo menos esse primeiro terço, sobre questão de arbitragem, dê uma olhada aí nas palavras de um atleta do Vasco, que também se revoltou com o que aconteceu ontem. Maicon, o God of Zaga, um dos grandes nomes do jogo de ontem contra o Vitória, falou que realmente, mais uma vez, o Vasco sai de São Januário, prejudicado pela arbitragem. Um jogo muito importante para nós, também a gente não pode deixar de falar também, mais uma vez, o Vasco acabou sendo prejudicado, teve um pênalti no Galdames, a gente também tem que ressaltar isso. E você imagina se um médico, toda a cirurgia que o médico fizesse, ele cometesse um erro. Óbvio que ele não estaria mais na função. Acho que a gente tem que dar uma ênfase maior nessa situação. A gente com o VAR não pode ter esses erros a todos os jogos, todas as partidas. Não é somente a equipe do Vasco muitas vezes que é prejudicada, mas a gente tem sido prejudicado. Muitas outras equipes estão sendo prejudicadas. E com o VAR, a gente tem que tentar minimizar o erro, né? É isso que tem acontecido. Tem acontecido erros sucessivos, a gente tem que ter mais atenção. Ou tira o VAR ou mantém a decisão de campo ali. Mas com o VAR a gente não pode ter esse certo tipo de erros. Também depois tivemos 6 minutos de acréscimo, depois mais 4 minutos, eu não entendi. A primeira vez que eu vejo juiz geralmente é 1 minuto, no máximo 2 minutos. Mas a gente tem que dar também a importância à vitória. Fazia 4 jogos que o Vasco não ganhava no Brasileiro e a equipe toda está de parabéns. Torcedor vascaíno, é duro de engolir. Mas enfim, né?
mesmo diante disso, pelo menos nós vencemos. Vasco ontem venceu o Vitória em São Januário pelo placar de 2-1. Um gol marcado por Maicon aos 5 minutos da segunda etapa e outro gol marcado pelo nosso camisa 99, o nosso argentino, o nosso pirata Pablo Verratti aos 11 minutos da segunda etapa. Os dois gols com assistências de Dimitri Payet. Primeiro gol de escanteio, uma linda assistência de Payet com cruzamento na cabeça do Maicon, e o segundo gol assim de cinema, né? Uma pintura, uma obra de arte, com Payet colocando a bola na cabeça assim de Pablo Verratti, mas foi um lance em que ele dá assim uma espécie de voleio de bicicleta. É difícil até explicar como foi o gol do atacante argentino. Payet, é claro, foi o grande destaque. Com 2 assistências marcadas, Dimitri Payet ganhou o prêmio de craque da vitória contra a equipe do Vitória na noite de ontem. Um jogo assim que, com os números, Payet, nesse momento, fica com dados espetaculares na temporada de 2024 com a camisa Cruz Maltina. De ação nesse momento, desde a sua estreia pelo Vasco, né? 18 partidas como titular, 4 gols marcados, 9 assistências dadas. Um atleta, né? Um craque que precisa de apenas 140 minutos para participar de um gol. São 58 passes decisivos, 45 dribles certos. Então, assim, é um jogador que, de fato, de uma forma física boa, vai fazer muita diferença para o Vasco na temporada de 2024. O jogo de ontem também foi marcado por algumas situações, como, por exemplo, protestos. Alguns torcedores levaram para São Januário cartazes contra o grupo norte-americano, que hoje faz parte e detém 70% das ações da SAF Cruz Maltina. Alguns dizeres, como, por exemplo, sofrimento, angústia e fracasso, foram aí algumas das palavras que expressam a SAF de SAF, o S, A e o F, né, melhor dizendo, aqui na língua portuguesa. No caso, os S de SAF de sofrimento, o A de SAF de angústia e o F de SAF de fracasso. Então, um grande protesto. Teve um grupo de torcedores também que foram vestidos com as letras FORA 777, de fora 777 Partners. Então, protestos diante de uma semana muito conturbada, com as informações que vieram diretamente do território norte-americano. Uma partida também que ficou marcada por alguma situação preocupante. Ontem a gente teve, além de Dimitri Payet como um dos grandes destaques da partida, o atacante Adson, que entrou no segundo tempo e colocou um fogo no jogo, né? Jogou muita bola. Inclusive ontem, através do meu Twitter, eu coloquei aí, né? Eu perguntei como o Adson não é titular nesse time do Vasco. Foi uma pergunta que eu fiz. E como não tinha nem sequer minutagem, né? Sob o comando de Ramon, porque assim, o Adson, meu amigo torcedor, ele joga muita bola. O Adson ontem, ofensivamente, principalmente, era um jogador completamente diferente do Vasco, de criação, de mano a mano. O Adson é um jogador que, se tiver no mano, ele vai passar, sem dúvida. O Adson passa. Diferente do Rossi, com todo o respeito do Rossi, que eu posso estar falando aqui, o Rossi pode estar assistindo meu vídeo. Mas o Rossi hoje não tem bola para ser titular do Vasco. Ontem, contra a equipe do Vitória, o Rossi não apareceu. O Rossi apareceu defensivamente, ok, foi bem. Defensivamente o Rossi jogou muita bola. Agora, ofensivamente, não apareceu. A gente não vê uma jogada criada pelo Rossi. A gente não vê o Rossi fazendo um mano a mano. A gente não vê o Rossi nem sequer utilizando a sua maior força, que é a intensidade física, a velocidade. Hoje o Rossi não aparece nesse setor de campo. Então, tem alguma coisa acontecendo. Hoje o Rossi não merece titularidade. O Adson está pedindo fila e ontem entrou muito bem. Mas, infelizmente, ontem o Adson, que entrou bem, né? No caso, no intervalo da partida, no lugar do próprio Rossi, teve que sair aos 49 minutos da segunda etapa. O Adson pediu para sair, ele inclusive saiu de campo sentindo muito, saiu até mancando, né? E foi informado que Adson sofreu uma entorse no joelho esquerdo. Hoje, segunda-feira, o jogador estará passando por uma avaliação para entender a melhor situação do atleta. Ele passou na zona mista falando, né, que sentiu uma lesão antiga. Ele também ali, nesse momento, né, de saída, ele revelou que de fato é uma lesão que já vinha sofrendo há tempos e saiu inclusive mancando. Então é preocupante. A Adson é dúvida para o jogo desse próximo sábado contra eles, contra a equipe do Flamengo. É clássico, é jogo grande, é Maracanã, é clássico dos milhões, é Vasco e Flamengo. E é claro, né, ontem após a vitória, o técnico interino Rafael Paiva, ao Rafael Paiva, em nome do canal Gigante, eu agradeço pelos serviços prestados. Rafael Paiva fez um trabalho muito bom sob o comando da equipe do Vasco da Gama. Foram 3 partidas, uma partida num fogo cruzado contra a Fortaleza na Arena Castelão. Na estreia dele, né, Rafael Paiva pegou um Vasco numa segunda-feira, após Ramon ser demitido ou ter pedido para sair no sábado, um domingo de folga.
Rafael Paiva pegou o elenco na segunda, treinou com o elenco na segunda e na terça e foi para essa batalha, né, campal contra o Fortaleza na quarta-feira na Arena Castelão, após um Fortaleza que vinha de uma goleada contra o Boca pelo placar de 4-2 no mesmo Castelão, e um empate contra a equipe do Atlético Paranaense dentro também do Castelão. Então, um Fortaleza que vinha em alta, jogando muita bola, e um Vasco que vinha de uma goleada pelo placar de 4-0 para a equipe do Criciúma em São Januário, vaiado, aplaudido pelo seu torcedor de uma forma irônica, né? Assim, deboche mesmo ao elenco do Vasco. A saída do seu treinador e Rafael Paiva conseguiu empatar com o Fortaleza e deixar o jogo favorável ao Vasco para o técnico Álvaro Pacheco no próximo dia 25, São Januário. Então, conseguiu um empate importantíssimo contra o Fortaleza, um empate até com gols de vitória. Conseguiu, assim, uma derrota, é claro, chata para o Atlético, mas a gente viu um Vasco que desempenhou bem contra o Atlético Paranaense, mesmo com a menos, que teve chance até de conseguir sair do Paraná com um pontinho, e o Vasco que venceu. Então, em 3 jogos, uma vitória, um empate e uma derrota. Bom trabalho de Rafael Paiva sob o comando do Vasco. Ele, inclusive, falou sobre o desempenho do Vasco ontem contra a equipe do Vitória e também disse, né, sobre o que o próximo treinador pode esperar nesse elenco cruzmaltino. Boa noite. Desde do primeiro jogo que eu assumi, o que eu precisava era equilibrar a equipe, né? A gente tentou primeiro organizar a defesa, né, para a gente ser um pouco mais sólido defensivamente, e eu acho que o jogo do Fortaleza a gente conseguiu fazer isso bem. Do Atlético a gente sofreu ali com uma expulsão logo no começo, mesmo assim a gente conseguiu sustentar bem o jogo defensivamente, sofremos, mas tomamos um gol só do Atlético Paranaense, né? Então o caminho era ir evoluindo meio, ataque, ficar mais com a bola, criar mais situações de gol. Eu acho que o Vasco já conseguiu dar a resposta nesse jogo. Então entrou bastante no último terço, a equipe criou situações de gol e sofremos um pouco no final, porque o Vitória tinha que se lançar, né? Não tinha mais nada a perder também. E eu acho que a gente conseguiu equilibrar um pouco, defender bem, ser um pouco mais sólido, mais equilibrado para jogar com a bola. E eu acho que em 3 jogos a gente já conseguiu equilibrar um pouco mais a equipe, né? Acho que o próximo treinador que vier já pega uma equipe muito madura, tem grandes jogadores, muito experientes. Eu acho que tem a capacidade de se organizar bem, independente do treinador que venha, ou a escola que ele vem, ou a forma que ele vai querer jogar. São jogadores assim muito maduros e tenho certeza que eles vão rapidamente dar a resposta. É a torcida do Vascaíno e agora, né, Rafael Paiva retorna para o Sub-20 e continua sob o comando da equipe nas categorias de base. Um grande trabalho, volto a repetir, e agradecer aí a Rafael Paiva por todos os serviços prestados ao nosso Vasco da Gama. Agora é sob comando de Álvaro Pacheco. O Portuga, né, estilo Peaky Blinders, chega com a sua boina para comandar a nossa colina histórica, para comandar essa caravela no restante da temporada. A expectativa é que ele chegue já nesses próximos dias e já possa estar até no comando da equipe nesse primeiro grande jogo em sua estreia contra o Flamengo no Clássico dos Milhões. Caso chegue para disputar esse clássico, né, já esteja na beirada de campo e vença, meu amigo, ele pode chegar com uma moral grande. Eu não lembro aqui a última vez que um treinador chegou para comandar o Vasco da Gama e teve a sua estreia num clássico. É uma responsabilidade muito grande caso realmente isso aconteça. Um técnico de 52 anos fez um excelente trabalho no Vitória de Guimarães nessa última temporada e chega com uma moral interna. Assinará um contrato de 1 ano com ainda a possibilidade de renovação por mais 1 ano caso metas venham a ser batidas. Tá animado com o Álvaro Pacheco? Deixa a sua opinião aí nos comentários. A expectativa é que tudo venha a ser assinado nesses próximos dias. A gente vai falar, claro, mais sobre a situação do Álvaro agora, no Fala Gigante, que vai sair já já. Se você está assistindo esse vídeo por volta das 10h30, 11 horas, meio-dia, além de deixar nos comentários, já prepara aí o sininho de notificação, porque já já tem vídeo. Quer ficar sempre por dentro das notícias do Vasco no horário correto? É 7 horas aqui, ó. Venha 7 horas pro canal para você assistir o vídeo. Então, mais tarde a gente vai falar sobre o Álvaro Pacheco. Tem mais novidades também sobre o Felipe Coutinho, que tá para voltar sim para o nosso Vasco da Gama, e muitas outras informações. Porém, o Acorda Vascão muito agitado, muito movimentado, com muitas notícias boas, após uma boa vitória do nosso Vasco neste Campeonato Brasileiro. A gente fica por aqui, esse foi o nosso Acorda Vascão. Se gostou, se inscreva, compartilhem, ajudem aí o nosso crescimento e vão em busca aí, né, desses 130 mil inscritos. Quem diria? 130 mil inscritos no YouTube. Só agradecer a todos vocês.
Vamos que vamos, se inscrevam, compartilhem. Como nós sempre falamos aqui, saudações vascaínas.